o que é que vocês precisam basicamente? É vocês determinarem que área que vocês querem seguir, né? Ser especialista em algum assunto. E aí, conhecer pessoas, gente. Networking é tudo. Na época que eu era estudante, eu dizia, tudo é panelinha, porque só chama quem conhece. Né? A gente sempre fica assim, porque aqui não está tendo oportunidade para mim. Mas, na verdade, tanto dentro da consultoria ambiental, como se vocês forem procurar um emprego na área ambiental, sempre a pessoa que está precisando daquele profissional, que vai dar uma oportunidade para uma vaga, ela vai perguntar primeiro, antes de anunciar uma vaga em qualquer site, em qualquer mídia, ela vai perguntar para os conhecidos, gente, eu estou precisando de um biólogo, estou precisando de um analista ambiental, estou precisando de uma pessoa para elaborar um mapa. Vocês conhecem alguém? Antes de ser divulgado, vai perguntar isso. Então, é muito importante, já anotem aí, se vocês não sabem, disso que é uma coisa bem simples. Conheçam pessoas, tanto dentro da universidade quanto fora da universidade. E vocês também precisam decidir o que é que vocês querem, né? Eu estou atualmente, desde que começou a pandemia, ministrando vários cursos online para ajudar profissionais da área ambiental a se colocarem bem no mercado. E aí o pessoal sempre diz, eu fiz mestrado, fiz doutorado, só por conta da bolsa mesmo, porque eu não tinha outra possibilidade, não sabia o que fazer, e foi ficando, foi ficando. E aí, gente, isso é muito sério. Eu tive uma aluna que ela é pós-doutora e ela está com uma dificuldade enorme de conseguir se inserir no mercado, porque você fica muitos anos fora do mercado. E aí, para você entrar depois, fica muito mais difícil. Então, que eu sempre oriento o pessoal que vem conversar comigo, me pedir algum tipo de conselho na área ambiental, é você seguir a carreira acadêmica se for isso que você quer. Dá para escolher, gente. Vocês não precisam fazer só por conta da bolsa, só por conta do dinheiro, porque lá na frente vocês vão se frustrar. Vai ser ruim para o projeto, vai ser ruim para o professor que está orientando vocês e vai ser ruim para vocês, que depois vão ter lá um currículo Lattes enorme, mas que muitas vezes ele não se aplica à realidade de uma indústria, se vocês quiserem trabalhar como analista ambiental, por exemplo. Então, nada contra a área acadêmica, mas sigam nela se for a área acadêmica que vocês quiserem seguir. Né? No meu caso, eu amo fazer pesquisa, eu gosto de escrever, eu gosto de dar aula, mas eu queria muito ir para o mercado, eu queria muito ver como era a vida fora dos muros da universidade. E aí eu entendi que se eu continuasse, né, eu estudava na UFPE, na época eu fazia estágio em oceanografia, eu amava a pesquisa que eu fazia, amava o grupo lá de onde eu fazia estágio, lá no Zooplâncton, era uma verdadeira família. Mas aí eu disse, eu tenho que pensar no meu lado profissional. Não adianta, eu precisei sair da minha zona de conforto. Se eu ficasse ali, eu ia ficar porque ali eu era querida, eu era bem recebida, porque eu achava massa ir fazer coleta de zooplâncton, no pegar um barco, jogar a rede e ficar analisando as amostras e tal. Provavelmente eu iria conseguir uma bolsa de mestrado e doutorado, mas aí quando isso acabasse, eu não via perspectiva depois de contratação em uma empresa se eu tivesse seguido essa carreira. Existe também possibilidades. Eu tenho até uma colega que fez o estágio comigo, seguiu lá na carreira acadêmica e hoje ela trabalha justamente embarcada nesses navios de pesquisa. Ela trabalha pesquisando zooplâncton embarcada. Eu acho massa. Mas assim, foi uma oportunidade que ela teve, né? E eu percebo que tem muito mais oportunidades lá fora do que dentro, né? Vocês sabem aí quem está procurando bolsa que às vezes não tem bolsa para todo mundo, que o governo fica ameaçando de cortar bolsas e tal, e batem um desespero. E a questão que eu já falei de o que é que você vai fazer depois. Então você tem que se organizar, de repente, se você for fazer seguir carreira acadêmica, mas também quiser ir para o mercado, mesclar as duas coisas. Eu tive uma outra aluna que está no doutorado e ela já tem alguns clientes na área ambiental, eu acho muito bacana, ela já trabalha com licenciamento, com resíduos. Faz alguns cursos extras também, fora da universidade, algum curso assim mais prático. Porque por mais que o pessoal reclama muito, a universidade não ensina nada da parte prática. Mas, gente, a gente quando está na faculdade, a gente está ali para adquirir toda a base, né? A gente precisa entender, se a gente for seguir, for prestar consultoria na área de botânica, a gente vai ter que entender tudo sobre botânica, se for prestar consultoria na área de fauna, em qualquer área que vocês forem se especializar, vocês precisam ter aquela base. E muitas vezes dentro da faculdade, por exemplo, eu vou abrir mais à frente
em novembro, um curso que é específico para quem quer trabalhar com resíduos sólidos. Muitas vezes na faculdade ela vai ter que dar toda a base de legislação de resíduos e tal, e não cabe dentro de uma disciplina de universidade ensinar como é que elabora, por exemplo, um plano de gerenciamento de resíduos. Eu muitas vezes fiquei frustrada, fiquei chateada com isso, porque eu fiz especialização, eu fiz mestrado, eu queria atuar nessa área de resíduos, eu tive professores especialistas, doutores, que são referência aqui na cidade em resíduos, e eles não ensinaram a fazer o PGRS. E aí eu tive que aprender na prática, foi muito mais difícil. E aí hoje eu busco nos meus cursos ensinar esse lado prático. Mas existem cursos, então, se vocês querem se aperfeiçoar em alguma área, gente, se aperfeiçoem, tá? É muito importante ter uma pós-graduação e tal, mas às vezes após ela pode vir até depois. O importante é você já começar a desenvolver alguma atividade, mesmo que seja uma atividade voluntária, mesmo que vocês ganhem pouco, mas vocês vão ter a tão famosa experiência para quando alguém chamar para vocês desenvolverem alguma atividade, vocês poderem dizer: não, já fiz tal coisa, já fiz tal coisa, vocês terem algo para falar. Eu sei que isso é bem difícil começar, mas isso aí vem daquela questão do networking que eu falei para vocês estarem conhecendo pessoas. Vou dar só um exemplo. Eu vou elaborar, provavelmente, que eu estou sempre fazendo propostas que eu nem me apresentei direito, mas eu tenho uma empresa na área ambiental. E aí estou sempre elaborando as propostas para poder fazer o serviço. E aí eu fui solicitada de fazer um serviço numa indústria de móveis planejados. E aí, provavelmente, eu vou precisar fazer um PGRS lá. E aí, por exemplo, eu vou precisar de pessoas para me ajudar a fazer a gravimetria, que a gravimetria é a pesagem desse resíduo. Então, se alguém tiver a oportunidade de, tanto comigo como com qualquer outro profissional, ajudar esse profissional durante a elaboração de qualquer estudo na área ambiental, vocês vão aprender, vocês vão ficar com aquela bagagem, vocês podem até pedir que a pessoa lhe dê uma, não sei se a gente chama de certificado, de carta de recomendação, mas um documento, uma declaração dizendo que vocês participaram daquele estudo, e aí vocês vão ter uma experiência prática. Outra coisa que eu fiz, quando eu fiz o meu mestrado, né, que na época, quando eu me formei, eu nem pensava em fazer mestrado, eu não via tantos cursos práticos como tem hoje. Hoje, se vocês procurarem no Instagram, tem muitos profissionais da área ambiental que estão no Instagram divulgando seu trabalho. E aí tem muitos cursos super bacana nessa área ambiental. Na minha época não tinha, né? Nem Instagram tinha, acho que ainda era na fase do Orkut, mas também eu não via ninguém lá lançando nenhum curso. E aí eu decidi fazer pós-graduação, porque foi a única maneira que eu encontrei de me inserir no mercado foi continuar estudando. Eu pensei, se eu me trancar agora em casa e ficar esperando a oportunidade chegar, essa oportunidade não vai chegar. Eu preciso estudar mais, eu preciso conhecer pessoas, então eu tenho que sair da toca e eu tenho que ir me esforçando cada vez mais, que em algum momento eu vou encontrar como é que eu consigo me inserir no mercado. E aí eu busquei ajuda a um professor que ele me auxiliasse qual era a pós mais prática possível, mais voltada para o mercado possível. E foi a pós que eu fiz em gestão e controle ambiental lá na Poli, e por ser a UPE, ela é muito voltada para o mercado, pelo menos lá na Poli, que é um curso de engenharia, então foi muito bacana, porque eu tive disciplinas de EIA-RIMA, então são os professores que ensinaram a disciplina de EIA-RIMA, eles são consultores que elaboram EIA-RIMA. Eu tive uma disciplina de auditoria ambiental, e a professora é auditora, ela deu um certificado a gente de auditor interno na disciplina, então foi muito legal. Infelizmente, esse curso não existe mais, então, assim, quando vocês tiverem a oportunidade de fazer algum curso, gente, façam, porque às vezes a gente pensa, depois eu faço não sei o que lá, e aquele curso acaba. Nos meus cursos sempre são assim, o pessoal diz, quando é que vai ter a próxima turma? Por exemplo, esse de resíduos que eu vou fazer, eu fiz em janeiro, eu só vou estar com condições de repetir ele agora em novembro. E eu fico pensando, depois eu não sei se eu vou conseguir fazer de novo. A mesma coisa os outros cursos que vocês podem ver. E assim, quando eu estudava na UFPE, justamente porque era universidade gratuita e eu não tinha condições de pagar uma faculdade privada. Quando eu fui fazer uma pós-graduação, eu também não tinha condições de pagar. Pensava em trabalhar, dizia todo mundo, eu vou trabalhar no shopping porque não tem emprego na área ambiental. E aí um colega falou para mim, Helva, tu estás passando alguma necessidade? Eu disse, não, eu quero trabalhar
porque eu quero ter o meu dinheiro. Ele disse, se você for trabalhar no shopping, as pessoas que você vai conhecer, que você vai fazer a sua rede de contatos, vão ser de funcionários do shopping. E provavelmente essas pessoas não vão te ajudar a entrar na área ambiental. E você vai acabar ficando ali para sempre. E não era o que eu queria, né? Mesmo que eu desse o meu melhor, que depois eu virasse uma coordenadora ou uma gerente, mas eu não queria ser gerente de shopping center. Eu queria ser uma analista ambiental, uma coordenadora de sustentabilidade, algo desse tipo. E aí eu segui, né, estudando, me dedicando ao máximo. Não tinha quem pagasse o meu curso. Minha mãe disse: minha filha, eu não tenho como pagar seu curso. Ela queria que eu voltasse para casa. Meus pais moram em Itamaracá. Eu vim para Recife para estudar na casa da minha avó. E aí ela dizia: volto para casa. Eu digo: como é que eu vou voltar para um lugar que não tem nada? Eu preciso trabalhar. Se eu for voltar para aí, vou fechar todas as portas. Eu tenho que continuar aqui. Gente, vocês estão mandando um bocado de comentário, eu não estou nem conseguindo ler. Mas se vocês quiserem me interromper aí, abrir o microfone, podem ficar à vontade, tá certo? Depois eu vou dar uma paradinha aqui e vou ler para ver se tem alguma dúvida aí, se vocês querem que eu responda. O pessoal está dando boa noite aqui. Tá bom. E é bom, um bom lembrete, né? Se alguém quiser interagir, pode deixar seus comentários aqui no chat. Ou levantar a mãozinha aqui embaixo da tela tem uma mãozinha, aí vocês podem levantar a mão e fazer uma pergunta para a Helma. E aí, gente, eu consegui um patrocinador para pagar meu curso, porque eu acho que quando as pessoas percebem que a gente está ali empenhada, querendo se dedicar, e que a gente não quer fazer aquele curso, que aquele curso vai ser importante para a gente conseguir, né, alcançar o mercado de trabalho, a gente acaba conseguindo alguém que apoie a gente. E aí eu tive esse apoio na época do meu namorado, que já trabalhava, e a gente já pensava em casar e tal. E aí ele pagou o meu curso. Quando o curso estava perto de terminar, eu consegui a minha primeira oportunidade na consultoria, que eu paguei o curso inteiro com o serviço que eu prestei de consultoria ambiental. E poucos meses depois eu comecei a trabalhar contratada por uma empresa. E acho que com menos de um ano eu estava casada e feliz da vida, porque eu tinha conseguido entrar na área ambiental e me casar, que era uma coisa que eu queria, mas que estava esperando começar a trabalhar para poder casar. E aí, gente, eu fiz um passo a passo aqui para vocês, porque eu falo muito. Se eu contar a minha história todinha, vai dar 2 horas e eu não chego lá. Mas eu fiz um passo a passo que eu preparei uma palestra também para o pessoal que está se formando lá em Ciências Ambientais na UFPE. Eu vou até compartilhar com vocês. Eu acho que aqui eu não tenho como mandar o arquivo, né? Eu acho que eu tenho só como compartilhar a tela, mas mandar o arquivo eu não tenho não, né? Que é um PDF. Tu pode compartilhar a tela e qualquer coisa, o PDF tu manda para a gente do PET e a gente Tá. disponibiliza para quem se inscreveu pelo e-mail. Então depois eu acho que é melhor mandar o PDF, porque é um negócio que é muito texto, que foi justamente quando eu preparei a palestra, virou um e-book. Aí eu digo, eu não vou compartilhar a tela porque fica muito chato para a pessoa ler um monte de coisa. Então eu prefiro ficar olhando, que eu vou olhando aquilo ali só para me basear no que eu quero falar e depois eu compartilho, porque se o pessoal quiser relembrar alguma coisa, pode lembrar. Mas deixa eu só tentar resumir um pouquinho a minha história, que eu acho que é legal de compartilhar. E aí, gente, lá dentro da pós, eu procurei ser a mais profissional possível, né? Eu dizia, eu não quero que ninguém me veja com um carinha de recém-formado e tal. Era impossível, porque era justamente o que eu tinha. Carinha de recém-formada e estava muito verdinha, não sabia de nada, na verdade, né? Mas aí eu tentei ser a melhor aluna que eu podia, conversar com os professores, né? Essa professora mesmo que era auditora, eu queria logo fazer a minha monografia com ela, porque eu queria ser auditora ambiental. Então eu digo, eu vou fazer minha monografia com ela, ela vai ser minha orientadora, depois ela me chama para fazer as auditorias, eu faço o curso de auditor líder e pronto, tá resolvido minha vida. Procurei também fazer amizade, que tinha muita gente na época, a Suape estava bombando, não sei se vocês lembram, uma época que tinha estaleiro, refinaria, um monte de coisa lá em Suape. E tava o pessoal todinho de Suape na turma. E eu tenho que fazer amizade com esse pessoal de swap, eu tenho que fazer amizade com o pessoal de swap. Eles eram super legais, a gente se falava e tal, mas na hora de formar grupos, todas as disciplinas, tudo era em grupo, não tinha prova, era tudo trabalho em grupo. Quando eu olhava, já estavam todos no mesmo grupo, porque eles ficaram, né, uma panelinha, assim, entre aspas. Só eles, sempre ficavam entre eles. Eu digo, meu irmão, o curso está acabando, eu não consigo fazer um trabalho com esse pessoal de swap. Eu, pensando, né, em trabalhar lá, eu ficava com isso na cabeça.
E aí, vejam só o que é que aconteceu. Tinha outros colegas que sempre, quando tinham algum trabalho, diziam, hey, eu vou vir para a minha equipe. Poxa, nossa, eu estou me sentindo tão importante. É porque não tinha quase ninguém da área ambiental na turma. A maioria era engenheiro, então eles ficavam doidinhos lá porque tinha uma bióloga. Então eu fiquei me achando, eu, tá bom, vou fazer o trabalho com vocês. E aí, eu tinha um colega que já era um senhor de idade, funcionário público, e eu era bem legal com ele, contava minhas coisas todinha, que eu queria começar a trabalhar e tal. Fazia os trabalhos da melhor forma possível. Acho que teve a ocasião até da gente se encontrar final de semana para fazer os trabalhos. E mandei o meu currículo. Na época tinha um e-mail que a gente mandava, eu não sei se ainda existe isso hoje, era um e-mail do grupos.com, que tinha o grupo da pós. E quando a gente mandava um e-mail e todo mundo recebia. Não tinha WhatsApp ainda, então a gente usava muito esse tipo de comunicação nesses e-mails. E aí eu mandei um e-mail dizendo, gente, o curso já está acabando, queria muito colocar em prática tudo que eu estou aprendendo aqui, não sei o que lá, então estou colocando aqui o meu currículo para vocês. Fiz isso morrendo de vergonha, minha gente. Porque eu fiquei, poxa, eu estou aqui me expondo, né? Estou aqui dizendo que eu estou precisando trabalhar. Como eu pensei, o máximo que acontece é não acontecer nada, né? Eu tenho que pedir, né? Aquela coisa, para a porta abrir, a gente tem que bater, né? Quantas portas eu estava batendo? E aí eu fui e fiz isso. E aí, esse meu colega que eu nunca imaginava, porque funcionário público eu pensava assim, fulano que estão na turma, eles são funcionários públicos, eles não podem me ajudar, porque funcionário público é só concurso. E aí ele caladinho na dele, pegou o meu currículo e enviou para uma empresa. Eu fui trabalhar numa empresa de engenharia consultiva que elabora projetos para rodovia. E os projetos rodoviários têm um capítulo, tem um volume, na verdade, só de avaliação ambiental, avaliação dos impactos ambientais das obras rodoviárias. E ele era supervisor ambiental do DENIT, ou seja, ele era o cliente, a empresa estava precisando de alguém na área ambiental e ele disse, eu tenho uma pessoa. E aí eu já fui para lá, eles já ligaram para mim da empresa dizendo que ia ter uma reunião, que era um projeto de um negócio bem complicado, o nome do estudo, era Estudo Consolidado de Informações Ambientais no Contorno do Recife, eu não entendi nada. Ligaram para mim e disseram, olha, tem aqui um estudo ambiental do falar o negócio todinho. Você tem interesse em participar? Eu não sabia nem o que era. Tenho, com certeza, eu vou fazer. Porque, gente, outra coisa que é importante vocês terem em mente, não tenham medo, porque na área ambiental a gente aprende fazendo. Um estudo, ele é totalmente diferente do outro. Então, eu podia ter feito 500 estudos na área de oceanografia, mas eu não ia saber nada de rodovia. Então, isso acontece muito. Até hoje tem serviço, por exemplo, esse que eu falei para vocês no indústria de imóveis planejados. Eu nunca trabalhei com madeira, então eu estou agora estudando sobre madeira para poder resolver o problema lá dessa empresária que ela quer dar o destino correto às sobras de madeira dela. E aí, quando eu cheguei, outra coisa legal para compartilhar com vocês, quando eu cheguei para essa reunião que tinha vários consultores, essa empresa, ela sempre contrata consultores, ela não tem esses especialistas no quadro. No quadro dela tem engenheiros, auxiliar de engenharia e técnico de edificações, só. O resto, todo mundo que eles precisam de projeto de estudos de drenagem, de pavimentação, de iluminação, que compõem o projeto da rodovia, eles chamam os consultores especializados. E eu estava lá no meio da nata, morrendo de medo, morrendo de vergonha, sem nem saber o que é que eles estavam querendo, e fui, né? Aí, quando eu cheguei lá, eu encontrei com a colega de curso, que a gente estudou junta na UFPE, e ela trancou a faculdade para ganhar dinheiro, que era o que eu estava querendo fazer quando eu estava na pós, querendo ganhar dinheiro e trabalhar no shopping. Ela fez isso na faculdade e foi ser call center, minha gente. Aí, quando eu cheguei nessa empresa, ela ainda não tinha se formado. Eu já estava terminando a pós, ela ainda não tinha se formado e estava lá como estagiária. Aí chegou, eu fiquei constrangida, porque eu não gosto, assim, de aparentar que eu sou melhor do que os outros, do que eu tô por cima. Aí eu fico com vergonha, justamente para não criar um clima chato. E aí ela disse, eu vou fazer uma entrevista, foi? Aí eu disse, não, eu vim para uma reunião de um trabalho de consultoria que eu vou fazer aqui. E ela ficou toda assim, né? Imaginem, se ela tivesse se formado a tempo,
eles teriam contratado ela também se ela fosse uma boa profissional. Ela teria sido contratada pela empresa e ela que estaria fazendo esse serviço. Eles não iam precisar contratar um consultor externo. Aí entra duas coisas, né, importantes. Entra a questão de vocês não se desviarem do mercado. Se a área ambiental que vocês querem, não vão fazer outra coisa, porque existem oportunidades. Se vocês forem fazer outra coisa, para vocês voltarem, vocês vão perder tempo, outras pessoas vão passar na frente de vocês, ficam mais difícil de vocês se inserirem no mercado. E fica aquela ilusão de que não existem oportunidades. As oportunidades existem. O mais difícil é dar o primeiro passo, é como começar. E aí acabou que depois eu fiz esse estudo, foi super bacana. Eu tive que estudar, passei noites e noites em claro, estudando, me preparando para entender o que era aquilo. A maioria dos estudos ambientais, né, como a gente está falando aqui de consultoria, a gente faz muitos estudos, a gente vai falar de licenciamento ambiental também. Então, se vocês já quiserem dar uma pesquisada, tem a resolução CONAMA 01 de 84, eu acho, ou 86, toda vez eu me confundo, que é que fala de avaliação de impacto ambiental. Ela tem, por exemplo, a lista dos empreendimentos que são obrigados a elaborar o ERIMA, que é Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto Ambiental. Tem a lista dos empreendimentos que são, acho que é na CONAMA 237, que tem a lista dos empreendimentos que são considerados potencialmente poluidores. Esses empreendimentos, eles são obrigados a ter uma licença ambiental. E a gente, como consultor ambiental, vocês, por exemplo, quando começarem a se inserir no mercado, é super simples oferecer uma licença. Ó, a professora confirmou aí, CONAMA 1 de 86. Obrigada, professora. É super simples vocês, por exemplo, oferecerem para vocês prestarem o serviço do trâmite de uma licença ambiental. Basta vocês irem no órgão ambiental ou procurar o site do órgão ambiental que vai emitir aquela licença. E aí vocês vão descrever qual é o empreendimento, qual é a atividade, e eles vão pedir uma série de documentos. Vocês vão pegar esses documentos com o cliente, vão entregar no órgão e vão ficar acompanhando esse trâmite. E o cliente paga por esse serviço, gente, porque o cliente ele não sabe fazer isso. Ele não sabe lidar com os analistas dos órgãos ambientais. Ele diz que eles são chatos, que eles são complicados, que eles dizem um bocado de coisa. Então, eles precisam desse apoio de um profissional da área ambiental que possa auxiliar nisso. E aí, normalmente, né, durante esse trâmite da licença ambiental, surgem os estudos ambientais, que vai variar muito, ó, a CONAMA 237, né, que eu falei das atividades potencialmente poluidoras. Vai variar muito de acordo com o empreendimento. Então, pode ser relatório de controle ambiental, estudo técnico ambiental, EARIMA. Se for um empreendimento que seja gerador de resíduo, por exemplo, indústria, geralmente eles pedem um plano de gerenciamento de resíduos industriais, né? Porque gera-se ali resíduos perigosos e precisam ter o tratamento adequado. E aí, no plano de gerenciamento, a gente faz todo esse mapeamento, a quantidade, a classificação desse resíduo e para onde esse resíduo vai ser destinado. Então, é o órgão ambiental que vai dizer o que é que precisa. E aí, se vocês se sentirem inseguros de elaborar sozinho aquele trabalho, vocês podem procurar um colega, um outro profissional que dê esse apoio, né? Tem serviço que a gente consegue fazer só, por exemplo, um PGRS a gente consegue fazer só, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Mas se for um estudo maior, se for um estudo ambiental mais complexo, vocês vão precisar formar a tal da equipe técnica multidisciplinar. Né, se precisar de análise de solo, análise da água, fazer um levantamento florístico, descrever a fauna da região, aí vocês vão montando aquela equipe de especialistas, vão apresentar a proposta ao cliente, vão elaborar o serviço e aí entrega no órgão ambiental. E o órgão ambiental vai avaliar para poder seguir, né, o trâmite do licenciamento ambiental, né, que consiste em licença prévia, licença de instalação e licença de operação, que é quando o empreendimento está funcionando. E aí, gente, voltando aqui, porque eu vou e volto nas conversas, eu fiz esse serviço para essa empresa, depois fiquei algum tempo trabalhando lá como consultora, quando tinha algo na área ambiental, eles me chamavam, até que eles decidiram me contratar como a bióloga da empresa. E foi muito legal para mim, assim, eu ganhava mais como consultora
normalmente é assim, como consultor a gente ganha mais, só que é uma coisa incerta que a gente não sabe quando vai ter o serviço novamente, porque é um serviço pontual, que a gente elaborou aquele estudo ali e o estudo acaba. E quando a empresa contrata a gente vai fazer todos os estudos, né? Às vezes acontecia de eu estar fazendo 5 relatórios ao mesmo tempo e dizer, vocês deviam me dar um aumento, porque eu vi aqui o valor da licitação, vocês estão ganhando 2 milhões e meu salário é esse aqui, e eu estou fazendo 5 ao mesmo tempo, então eu devia ganhar aqui, ó, por esses 5. Relva, você agora é nossa funcionária. Ah, tá bom, tá bom. Mas aí, para mim, foi muito legal, principalmente pela experiência que eu tive lá, né, de fazer estudos bem diferentes. Eles implantaram a ISO 14001, eles já tinham a da qualidade, depois eles implantaram a 14001, a OSAS 18001, e eu acabei assumindo isso para mim, como eu queria muito ser auditora, tinha feito lá o curso de auditoria ambiental. Aí eu sempre sou assim, indico a vocês darem o primeiro passo, vocês realmente mostrarem serviço, mostrar que quer fazer. Meus colegas ficavam, menina, tu estás procurando mais serviço, é? Eu dizia, com certeza, porque eu quero aprender e eu quero crescer na empresa. Então, quando eles fizeram lá um comunicado que iam se certificar na ISO, eu disse, olha, eu tenho um curso, eu fiz o curso de auditoria ambiental, posso ajudar vocês. Eles pegaram toda a documentação da empresa e disseram, toma, Helva, pode fazer. E aí eu tive lá que preencher, tem uma série de formulários para serem preenchidos para a gente mostrar ao auditor durante um processo de certificação. E aí eu fiquei responsável por fazer tudo isso, dar treinamento, organizar a coleta seletiva, que simplesmente eles compraram aqueles coletores bem bonitinhos e botaram na frente da empresa, e é claro que isso não funciona. Então foi um longo processo aí de educação ambiental para conseguir separar direitinho os materiais, dar o destino correto e poder mostrar isso na auditoria que estava sendo feito na prática. E aí, essa colega que eu falei para vocês ficou como se fosse minha estagiária. Eu lá falando, fazendo tudo isso, e ela lá se arrastando, não só porque era estagiária, mas porque ela era ruinzinha mesmo de serviço. Ela não queria trabalhar, ela era ao contrário. Enquanto eu estava procurando, eu ficava na empresa cascavilhando coisa para fazer. Porque como era uma empresa de engenharia, às vezes naquele momento não tinha nenhum estudo ambiental. E eu ficava, meu Deus do céu, eu não vou ficar aqui o dia todinho vendo besterol na internet, não. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que aprender alguma coisa. Aí inventava de dar treinamento. E organizei semana do meio ambiente, dia do meio ambiente, levei um bocado de professor para dar palestra lá. Fiz um bocado de coisa que normalmente as empresas não fazem. A gente fez plantio de muda, doação de muda. Era palestra em todo lugar, porque a empresa tinha tinha sede e várias filiais, né, os escritórios de obra, então eu ia para os escritórios de obra. Teve uma oportunidade que era lá no Piauí, aí eu fiquei sabendo, e eles iam contratar um consultor de lá. Aí eu disse, vai contratar para quê? Um consultor, se tem eu aqui. E você vai fazer esse serviço e você vai para o Piauí, eu com certeza. Eu vou para qualquer lugar e eu faço qualquer tipo de estudo ambiental. Pode mandar para cá, que eu faço. E aí eu notei que eles gostaram, né? Quem é que não gosta de um funcionário proativo? E aí essa colega, que estava dessa forma, acabou sendo demitida, gente. Ela estava quase se formando, eu fiquei 5 anos lá, 6 anos nessa empresa. Eu acho que quando eu estava mais ou menos no 5º ano de trabalho, ela foi demitida, porque ela era muito ruim de serviço, ela não queria fazer as coisas, fazia as coisas de má vontade. Ela ia para o campo comigo, não, ela vai lhe acompanhar nas visitas de campo. Aí ela tirava as fotos, anotava e ficava com a informação para ela, porque ela dizia que se ela fosse me entregar, eu ia mostrar como se eu tivesse feito sozinha. Vê que doidice, minha gente. Então, não estava servindo de nada aquela visita dela, porque ela tirava foto, ela anotava, mas o relatório que era da empresa não era o relatório de Helva. No relatório da empresa não tinha as fotos e as anotações que essa colega fez no campo, então não precisava ela ter ido para o campo, né? Então, o dia a dia dela era assim, ela acabou sendo demitida, acabou indo fazer outra profissão, de repente até ela não gostava de atuar na área ambiental, não sei. Mas assim, 2 conselhos que eu dou para vocês, estou dando vários aqui, espero que vocês estejam gostando, né? Porque normalmente as pessoas não gostam de conselho, que diz que se fosse bom a pessoa pedia, né? Mas assim, sejam proativos, conheçam pessoas, participem de eventos. Essa questão da pandemia, a gente ficou muito dentro de casa, ficou muito sem conhecer pessoas.
Mas quando os eventos voltarem, gente, conversem com pessoas, tá? Não tenham vergonha, procure alguma coisa que vocês consigam perguntar àquela pessoa, para vocês pegarem o contato dela. Essa dica aí é de ouro, porque eu sou super tímida, posso não parecer, mas eu sou. E aí, peraí que o Joel levantou a mão. Oi. Eu tenho um certo problema exatamente nisso, Helva. Durante essa época de pandemia, eu comecei a entrar em contato com muitas empresas ambientais e mandando currículo para ver se conseguia alguma oportunidade ou pelo menos de acompanhar. Mas alguns respondiam, outros não. Mas quando tinha todos os eventos presenciais, normalmente eu não conseguia encontrar ninguém que não fosse da área acadêmica, fosse mais do mercado de trabalho. Porque normalmente os eventos que a gente participa sempre são muito mais para essa área acadêmica. Aí eu queria uma recomendação, por exemplo, de onde posso achar esses eventos mais para a área do mercado. Ó, já vou sugerir aqui um evento para vocês. Eu consigo acessar o chat e mandar um link? Consegue. Vai ter um evento, gente, maravilhoso e que é super em conta, para não dizer que é de graça, porque é R$ 59,90, parece que ainda pode dividir em 12 vezes. E eu fui lá, esse evento ele tem presencial e tem à distância. Ao mesmo tempo, eles fazem como é que eu digo? A filmagem é simultaneamente. Enquanto os palestrantes estão lá, quem está aqui online assiste. E é muito bom. É o maior evento de empreendedorismo ambiental da América Latina. Todo mundo que está dando palestra é da área ambiental. Não é um evento acadêmico. E aí, ano passado, eu fui para lá. Esse evento é em Maringá. Eu peguei 3 aviões, minha gente, para ir. 3 aviões para voltar. Eu passei mais tempo viajando do que lá, porque o evento era no... Eu acho que foi no sábado, o dia todo. Mas para eu chegar lá na sexta, eu saí daqui na quinta. Saí daqui na quinta, eu acho que às 5 horas da tarde, cheguei lá na sexta, às 10 horas da manhã, para conseguir descansar um pouco, porque à noite já teve um evento de abertura e foi o sábado o dia todinho, para sair de lá no domingo e só voltei para casa na segunda. Mas valeu super a pena. É muito, muito bom. Deixa eu procurar aqui o link, porque para quem está querendo ingressar na área ambiental e quer justamente sair um pouco dessa questão acadêmica, eu estou aqui no meu WhatsApp procurando, só um minutinho, gente. Quando vocês clicarem, vocês vão conseguir ver, tá? A descrição do evento, quem vai estar lá. Cadê o negocinho do chat? Por aí. Então, se vocês, acho que a maioria de vocês aqui devem ter Instagram, então quem tem Instagram já deve ter visto profissionais da área ambiental fazendo live, lançando algum curso. Então, esses profissionais, a maioria vão estar lá, todos nesse evento. Eu conheci, por exemplo, Fernanda Joenck, não sei se vocês já ouviram falar, que é do Meio Ambiente na Prática, Rodrigo Coladello, que tem cursos na área de licenciamento ambiental, Wagner Severiano foi meu mentor de gestão de resíduos, deixa eu ver mais, vai estar Patrícia Sardão, que é da GIP Soluções Ambientais. Então, são pessoas que já estão na área ambiental há muito tempo, têm muita bagagem, e eles vão compartilhar insights com vocês que podem mudar completamente a vida de vocês. Eu fui para lá pessoalmente porque eu queria conversar com os palestrantes, eu não queria só ouvir a aula. Então, eu digo, eu vou pegar esse monte de avião, mas eu vou lá para conversar com cada um. E eu pude conversar com cada um. E foi maravilhoso. Então, se inscrevam sem medo de errar nesse evento, que não vai ser bom. E aí, sempre procurem, gente, eventos que não, se vocês não querem a área acadêmica, procurem outros tipos de evento. Por exemplo, ano passado, eu dei uma palestra na Campus Party, e eu não sabia que a Campus Party tinha um monte de coisa na área ambiental. Até eu fiquei com vontade de participar da Campus Party, de levar minha barraquinha para lá e ficar lá acampada, porque eu achei massa. E tem muitas palestras assim, que são assim interdisciplinares, que não necessariamente é de tecnologia. É algo assim para você, sei lá, desenvolver o espírito de liderança, aprender como montar uma startup, alguma coisa assim para vocês saírem um pouco só, porque quando a gente é da área ambiental, a gente é muito técnico, e eu era muito assim, eu queria estudar o máximo que eu pudesse para eu ser a melhor profissional da área ambiental.
Mas cada vez mais o mercado está pedindo que a gente tenha outras habilidades. E se vocês quiserem trabalhar como autônomo ou ter a própria empresa lá na frente, aí é que vocês vão precisar dessas habilidades mesmo. Nas empresas eles já estão pedindo. Por exemplo, eu fiz um curso de inteligência emocional chamado Método CIS, é bem bacana também. E aí eu compartilhei lá no LinkedIn. E aí, várias pessoas comentaram dizendo que a inteligência emocional é muito importante dentro das empresas. E eu já ouvi falar também que nas empresas, às vezes, eles valorizam mais a inteligência emocional do que o currículo. Ou seja, você tem que saber lidar com as pessoas, lidar com conflitos, muito mais do que a área técnica. Às vezes, você é um excelente técnico, mas outras habilidades que são importantes para você desenvolver a sua profissão, você não tem. Então, outra dica que eu dou também a vocês, procurem no LinkedIn as vagas, estão surgindo muitas vagas na área ambiental. Fiquem atentos. Quais são os requisitos dessas vagas? Qual é o conhecimento necessário que eles estão pedindo? As habilidades, se eles estão pedindo, por exemplo, veículo próprio, que é quem está aí ainda estudando, poxa, é um absurdo, eu tenho que ter carro, mas depende do serviço. Por exemplo, eu tenho uma empresa de consultoria ambiental que precisa de gente na área comercial para visitar cliente. Então, para mim, é um diferencial se eu for contratar alguém da área comercial, que essa pessoa tenha carro, porque ela vai conseguir chegar nos clientes mais facilmente que uma pessoa que ande de ônibus. Se vocês querem atuar numa multinacional, é super importante que vocês tenham, no mínimo, inglês, né? Eu digo no mínimo porque, de repente, vocês vão ter que saber alemão, francês, espanhol, outra língua. Então, por que vocês vão ficar reclamando da vida? Tem muito curso gratuito, gente. Tem até aquele aplicativo Duolingo que é gratuito e que dá para vocês irem treinando o idioma. O importante é vocês decidirem o que é que vocês querem. É sempre que eu falo isso e é isso que eu preparei, a listinha que eu tenho aqui para vocês, com alguns exemplos de algumas oportunidades que vocês poderiam atuar, tá? Mas que vocês precisam entender, assim, vou mostrar aqui várias oportunidades, aí vocês, o que vocês se familiarizarem mais. Ah, eu gostei disso aqui, eu já vou dar aqui alguns insights de como vocês conseguiriam oportunidade nessas áreas. E eu ia falar alguma coisa. Ah, eu fiz até um post lá no meu Instagram sobre a questão de resíduo, porque na maioria das vagas do LinkedIn, eles estão pedindo profissionais que tenham conhecimento na área de resíduos sólidos. Por que isso está acontecendo, gente? Saiu também uma matéria na revista Forbes dizendo que dentre as profissões mais promissoras saiu em quarto lugar gestor de resíduos. Porque lixo é um problema, a gente vê lixo em todo lugar. Então, cada vez mais os municípios, as empresas, vários tipos de empreendimento vão precisar de um profissional que saiba gerenciar esse resíduo. Então, outra dica legal que eu também dou para vocês é que, além de vocês fazerem o que vocês gostem, que é possível, vocês, dentro da área que vocês gostam, vocês se especializar para conseguir trabalhar nessa área, vocês verem se essa área tem demanda, vocês têm que procurar o que é que o mercado está pedindo. Se é o mercado que vocês querem ir, vocês têm que ver quais são as necessidades de mercado. E entender que se vocês querem ser um consultor ambiental ele é solucionador de problema. Seja para elaborar um estudo ambiental para poder aquele empreendimento receber a licença dele, seja, por exemplo, para o supermercado da esquina que está jogando um bocado de lixo na rua, que está todo mundo reclamando, e ele não sabe como organizar aquilo. Para você que é da área ambiental, que estudou sobre resíduo, você sabe e é simples para você. Você vai lá, faz uma reunião. Gente, toda reunião que eu faço, nenhum cliente fica de cara feia para mim. A gente fica com aquele medo. Eu fiz um post também sobre essa questão do medo que a gente tem de mostrar o serviço, de se expor, de buscar o cliente. Porque a gente fica pensando, né? O que é que essa pessoa vai pensar da gente? O que é que essa pessoa vai dizer? Mas normalmente a gente é muito bem recebido, porque a gente está ali como se a gente, como não, a gente está ajudando aquele cliente, ele está com um problema que ele não sabe como resolver. E em vez de você chegar, você vai ser multado, vai ter aqui uma vistoria, que normalmente a gente pensa mais desse ângulo. Tem a lei que você tem que cumprir, que tal, não sei o que lá. Pense ao contrário, pense como seu cliente pensa. Ele está ali, coitado, é tão difícil ter um negócio, gente. Depois que eu passei até a minha empresa, eu entendo como é difícil ser empresário.
Então, você está ali, montou o seu negócio, contratou um monte de funcionário, está gastando que só, né? Principalmente quando é no começo, ainda está equilibrando ali as despesas da empresa, e aí descobre que tem que ter uma tal de uma licença ambiental, que veio um cara, por isso que eles não gostam do povo da área ambiental, que chegou lá um fiscal e disse, olhe, não, você não precisa só de corpo de bombeiro, de vigilância sanitária, de não sei o que, de sair dando a lista toda. Ainda tem mais um, ainda tem mais essa daqui, licença ambiental. A cara, meu Deus, eu não aguento mais, é muita coisa para pagar, e só vem gente aqui para me cobrar, não sei o que lá. Aí você que é da área ambiental, você vai chegar lá para piorar mais ainda, vai dizer, o fiscal veio aqui, não foi? Tem a licença, olha, você tem que pagar para ter essa licença. Aí na licença está dizendo que você precisa disso, disso e disso. Aí o cara fica retado, ele paga aquilo ali com raiva. E ele vai procurar uma pessoa que cobre o mínimo possível, porque o que ele quer é a licença, porque ele é obrigatório, porque senão a obra pode ser embargada, porque o negócio dele pode fechar, e ele precisa ter aquela tal daquela licença na parede. Então, que tal se vocês pensarem como o empresário pensa e diga, olha, eu entendo, realmente esse pessoal do órgão ambiental que faz a visita, às vezes eles são meio chatos, mas não se incomode com eles, não. Pode deixar que eu resolvo isso para o senhor, porque eu sei conversar lá com eles e vai ficar tudo bem. Agora é o seguinte, eu estou vendo aqui, deixa eu ver aqui o que foi esse texto aqui que eles emitiram, o que está na sua licença prévia. Ou então, se eu ainda não tirou a licença, pronto, eu vou no órgão ambiental, eu faço o trâmite do licenciamento. E aí a gente vai ver o que é que eles vão pedir na licença prévia. Pode ser que eles solicitem algum ajuste aqui, pode ser que eles precisem de algum estudo ambiental para ele poder avaliar se o senhor vai causar algum impacto ambiental. E aí eu vou poder lhe ajudar, que eu vou poder elaborar esse documento que o órgão ambiental vai entender quais são os seus impactos, quais são as medidas que você vai fazer para compensar esses impactos, né? Se for um plano de gerenciamento de resíduos que é muito solicitado, quais são os resíduos que são gerados, qual é a destinação que o senhor vai dar, o senhor vai poder organizar tudo isso e vai ter até redução de custos, porque quando, por exemplo, se for indústria, a indústria vai pagar para destinar aquele resíduo, a prefeitura não recolhe. Então, quando o senhor está misturando tudo aqui, está mandando tudo para o aterro, é muito mais caro se o senhor separar, vai ter resíduo que o senhor vai conseguir vender. E eu aqui, com essa consultoria que eu vou dar, vou poder te ajudar nesse sentido. Já muda o semblante do empresário, gente, completamente. Então, espero que vocês, quando estejam no mercado, estejam pensando do lado do cliente, porque muitas vezes a gente que é consultor ambiental não pensa assim. Eu vim pensar assim de uns anos para cá. Antes eu era mais nessa questão mesmo, da licença que ia levar uma multa e que tinha que cumprir. E agora eu estou sentindo que o empresário sente e eu percebo que muda a conversa completamente. E é até mais fácil eu fechar o serviço pelo valor do meu serviço e não pelo preço. Porque se eu for lá só dizer, o órgão ambiental está pedindo o PGRS, o senhor tem que elaborar, o PGRS é tanto. Vai outro e diz a mesma coisa, ele vai comparar as propostas, a mais barata é que ele vai chamar. Agora, se eu for explicar direitinho o que é, qual é o benefício que aquele serviço vai ter, e aí ele vai dizer, poxa, eu gostei dessa moça, ela veio aqui, ela me explicou, ela parece ser uma boa profissional, o serviço dela está mais caro do que o da outra, de repente ele pode até pinchichar o preço, isso acontece muito. Você pode ver se você consegue negociar, às vezes dá, às vezes não dá, você tem que ver o que é que vale a pena para você. Se você está começando, de repente você faz por um valor menor, porque você está criando o seu portfólio, tá? Mas aí vocês vão conquistando os primeiros clientes de vocês. Às vezes o cliente, ele já indica para outro cliente. Eu tenho um aluno agora, a gente tem um curso que é um curso bem voltado para quem quer ser empreendedor, que é um curso de gestão de resíduos. E aí eu ensino a eles mapearem clientes onde não tem ninguém mapeando, como escolas, padarias, supermercados. E aí ela foi numa padaria e disse, Helva, ele disse que se gostar do meu serviço, ele está querendo fechar o serviço. E ele disse que se gostar, ele vai me indicar para o sindicato das padarias. E eu vou no sindicato e vou fechar o serviço com as padarias todinha. Por quê? Porque é o cliente que vai indicar. E isso acontece demais. Aí, se você faz um serviço meia boca, só porque o cliente cobrou, baixou seu preço e fez barato, só para ganhar aquele dinheiro ali, não façam isso nunca. O valor pode ser, vocês podem estar ganhando o mínimo possível, mas vocês precisam se empenhar o máximo possível para vocês conquistarem aquele cliente. Teve um cliente meu um dia desse que comentou no meu LinkedIn. Cheguei, eu fiquei surpresa. Eu nem me lembro qual foi a postagem. Eu estou sempre postando alguma coisa.
E aí ele comentou, grande profissional da área ambiental. Eu fiquei morrendo de vergonha. Aí agradeci, aí ele respondeu, você fez toda a diferença no estudo ambiental que você realizou, tararã. E para mim ficou aquele depoimento, né, para o mundo inteiro ver, de um cliente que foi lá, eu nem pedi, né, diferente no meu site tem depoimento dos clientes, mas eu peço. Nesse caso ele foi lá e fez esse comentário para mim e eu tenho esse depoimento e isso é sempre muito gratificante. Mas deixa eu voltar, eu não sei quanto tempo mais eu tenho para falar. Se meu tempo estiver acabando, aí me digam. Mas eu queria aqui falar, se eu já não tiver falado ainda, dos passos que eu separei aqui para comentar com vocês. Depois eu vou estar em PDF, tá, gente? Depois eu vou compartilhar com vocês. Eu coloquei aqui. Oi, alguém está falando porque eu não estou vendo mais a tela. Sou eu. Só tem uma pergunta de Liza Fernandes, né? Ela pergunta: onde esse curso de inteligência, onde é esse curso de inteligência emocional? Esse curso de inteligência emocional tem vários, tá, gente? Mas o que eu conheci e o que eu fiz foi um que se chama Método CIS. Esse curso, eu estou olhando aqui procurando meu livro. Anotem aí, primeiro, antes de fazerem um curso, leiam o livro O Poder da Ação. Tudo começou com o que eu recebi de presente. Minha filha recebeu de presente O Poder da Ação para as Crianças, que é com a Turma da Mônica, e uma amiga minha leu. E eu fiquei, oxe, esse livro, O Poder da Ação, eu já vi nas livrarias, porque normalmente ele fica na frente, é um best-seller. Eu já vi esse livro, acho que esse livro deve ser bom, né? E aí, conversando com uma amiga, ela disse, esse livro é muito bom, desse livro tem um método CIS, e eu fiz o método CIS. E depois que eu fiz o método CIS, eu voltei para a área ambiental, eu estava trabalhando, fazendo festa, e fiz o método CIS e voltei para a área ambiental. Eu digo, menina, eu quero fazer esse tal de método CIS, e eu vou ler esse livro. Eu comprei o livro pela Amazon, acho que no outro dia, aquele Amazon Prime, no instante entregas, no outro dia o livro já estava aqui em casa. Minha gente, o livro é muito bom. Na capa tem assim, mude sua vida em 6 meses. Você acha que é piada, né? Porque as coisas não acontecem assim, de um dia para a noite. Mas ele ensina, tanto no livro quanto no curso, que está em nós o poder de transformar e fazer o que a gente quer. Aquele nosso objetivo que a gente acha que está tão longe, que a gente começa a botar um monte de desculpa na faculdade, no professor, na pandemia, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E quando você coloca no papel, ele vai dando várias ferramentas para você entender o que realmente está acontecendo. Se é o seu entorno, se são as pessoas, ou se é você. Né? Tanto é que a gente vê uma pessoa que morava na favela e que depois virou bilionário, porque justamente a pessoa teve inteligência emocional para desenvolver essas habilidades e conseguir ter esse crescimento. E aí ele ensina isso no método CIS, que na pandemia ele estava fazendo online e agora é só presencial, porque sempre foi presencial. E é um lugar que é assim, um auditório lotado, tipo 3.000 pessoas no auditório. E ele estava fazendo o método CIS em casa. Agora não tem mais o método CIS em casa, tem ele presencial. Eu acho que ele está até com as turmas abertas, mas eu acho que no momento acho que ele só vai fazer em São Paulo, porque a sede é uma empresa chamada FebraCIS, tem FebraCIS aqui em Recife, mas a sede dela, eu não me lembro agora se é em Fortaleza ou em São Paulo, mas eles vão fazer agora o último método CIS do ano, vai ser presencial. E é muito legal, gente. Então, comprem o livro. Várias coisas na minha vida. Eu ainda não terminei de ler o livro e ainda não mudei todas as coisas, né? Mas já mudei algumas coisas. Por exemplo, eu tenho a minha empresa há 5 anos. Vai fazer. A gente está em 2021, né? Vai fazer 6 anos agora em dezembro. E aí eu trabalhava em casa esses anos todos. E aí a desculpa é porque aqui em casa eu não tinha custo, né? Aqui em casa, quando eu abri a empresa, eu disse, eu não preciso de capital nenhum para essa empresa, porque eu vou trabalhar em casa, então já tem energia, já tem internet, já tem não sei o que lá. Doce ilusão, viu? Se vocês forem montar um negócio de vocês, vocês têm que ter um capital para o negócio. Peraí que tá apitando aqui meu WhatsApp, vou desativar. E aí, dava essa desculpa de, tipo, eu estava na minha zona de conforto. Eu estava aqui, tinha um escritório, depois eu tive uma filha, fiquei trabalhando em casa para estar mais perto dela. E eu percebi que eu não estava tendo a produtividade que eu gostaria de ter, né? Que foi uma das respostas que eu busquei
quando eu fui fazer o método CIS, que ele fala muito em alta performance. Eu digo, meu Deus, o que é que tá me faltando para alcançar essa tal de alta performance que esse homem tanto fala? Ele é bem doido. Se vocês quiserem seguir ele lá no Instagram, ele faz live quase todo dia, de manhã e de noite. Ele tem quase 60 anos, não sei como é que ele tem tanta energia. Os cursos dele, ele fica 12 horas em pé dando um curso. Eu não sei que energético que ele toma, mas ele é muito, muito massa. Paulo V. Coach, que ele é coach, e CI significa coach integral sistêmico. Porque normalmente um coach tradicional, ele vai trabalhar uma área, mas o coach integral sistêmico, ele avalia todas as áreas da vida da gente, inclusive a profissional. E às vezes as outras áreas estão atrapalhando a profissional, né? Você está querendo crescer profissionalmente, você não sabe por quê, porque tem outra área da sua vida que você precisa trabalhar. E aí, mês passado, eu aluguei um escritório e estou aqui agora. Nesse momento, eu estou em casa por conta do horário, mas durante o dia, eu estou com o escritório da minha empresa e estou feliz da vida. Meu Deus do céu! Esses anos todinho eu não sabia o que era bom. Agora eu posso ter a produtividade que eu preciso, porque eu estou num ambiente focado no trabalho. Enquanto eu estou ali, estou trabalhando. Enquanto eu estou em casa, eu sou a mãe, esposa e dona de casa. Eu misturava muitas coisas e não fazia nada direito. Então, já tive, assim, vários insights, outras questões pessoais que eu tenho que melhorar, a partir da leitura desse livro e desse curso. Então, eu super recomendo, tá? E é muito legal a gente desenvolver outras habilidades, como eu já falei, não ficar só focado no ambiental. Se vocês conseguirem juntar as duas coisas, aí vocês vão ser um profissional de alta performance, que é isso que o mercado quer, né? É vocês saírem da curva, vocês não serem medíocres. Medíocre é quem está na média, quem está igual a todo mundo. Vocês têm que fazer algo a mais. É assim, gente, para conseguir estar no mercado, não basta mais ter um diploma. Até a gente teve uma palestra ano passado, lá no Ambiental Now, de Diego Lanza, que ele também tem Instagram, e a palestra dele foi diploma não compra pão, não adianta fazer um monte de curso que o mercado ele não vai te contratar porque você tem esse monte de curso. Você tem que conseguir solucionar os problemas, você tem que conseguir ter outras habilidades que você consiga desempenhar, né, certas funções e ser um profissional realmente proativo, dedicado, que quer aprender. Às vezes você não sabe, você não tem experiência, mas você chega numa entrevista e você consegue mostrar para aquela empresa que você é o profissional que a empresa tá procurando. Às vezes o cara tem lá um currículo enorme e o cara se acha, mas na hora de executar não sabe executar nada. E aí vocês, muitas vezes, sem experiência, vocês podem se lançar numa determinada atividade e conseguir desenvolver o serviço de forma brilhante, principalmente porque hoje, gente, se vocês procurarem no Google, no YouTube, vai ter muita gente ensinando muita coisa. Na época que eu comecei, não tinha. E aí eu ficava quebrando a cabeça para fazer. A maioria dos estudos ambientais, a gente está falando aqui, né, de consultoria e licenciamento, a maioria dos estudos ambientais, o órgão ambiental ele emite um termo de referência para a gente seguir. E aí, de acordo com o termo de referência, vocês já vão saber, quando vocês lerem aquilo, vocês vão poder dizer, é coisa demais, eu não consigo fazer isso só. Não, isso aqui que eles estão pedindo vai precisar de outros profissionais e vocês vão conseguir entender que profissionais são esses, de acordo com o que está sendo pedido no termo de referência. Então, não é tão difícil assim. Dá para vocês buscarem ajuda a outros profissionais da área ambiental, ao próprio analista do órgão ambiental. Eles são super legais, gente. Eu nunca fui conversar com um analista para tirar uma dúvida e ele tem me tratado mal. Eu acho que eles devem tratar mal o cliente, porque o cliente deve chegar lá gritando, reclamando, dizendo que é um absurdo, que não vai fazer. Não sei, porque todo cliente não gosta de analista ambiental, não gosta dos órgãos ambientais. E eu, como consultora, sou super bem tratada pelos analistas. Sempre tenho uma relação boa e isso é importante para a gente que é consultor, né? Por exemplo, digamos que o estudo ambiental que eu elaborasse fosse horrível. Quando fosse ter a reunião com o órgão ambiental que eles fossem elaborar o estudo, eles iam me criticar muito, iam mostrar todos os meus erros, tudo que eu tinha para resolver. E aí, se eu ficasse reclamando, não, isso está certo, eu fiz isso, não sei o que lá, ia criar ali uma polêmica. Mas o que é que eu faço? Eu procuro fazer o estudo ambiental melhor do planeta Terra que eu puder fazer, entrego, se vier alguma coisa para ser ajustada, eu vou entender o que é e por que vocês querem que ajuste isso. Tá certo, eu vou
ajustar qual é o prazo que eu tenho, faço o ajuste, entrego e acaba. E eu faço o máximo possível para não haver ajuste, gente. Por exemplo, eu já participei como membro da equipe de um ERIMA, que esse ERIMA, até hoje, ele não foi aprovado, porque simplesmente a empresa que estava elaborando, eles não leram o termo de referência. Só pode, porque tinha mais de 30 páginas descrevendo, precisava de uma equipe enorme, o cara não contratou a equipe toda. Precisava, por exemplo, de um censo populacional, tinha que conversar com as pessoas do município. O cara pegou só aqueles gráficos que tem no IBGE, botou. Precisava de análise de água, o cara só botou que o rio estava poluído e que por isso que não teve análise. Então, assim, ele não fez o ERIMA, ele fez pesquisa de internet, cobrou como ERIMA ao cliente. E aí, as reuniões no órgão ambiental eram super polêmicas, porque na cabeça dele estava super bem feito. E os analistas ambientais dos órgãos não, ficavam querendo corrigir um monte de coisa, que depois a empresa pediu para ele não participar mais de reunião nenhuma. Olha, fulaninho, não participe, não vai mais na reunião, não, com a CPRH, que é melhor você não participar da reunião, porque em vez de ajudar, estava atrapalhando. Então, assim, é muito importante a gente ser um bom profissional e quando a gente não souber executar uma coisa, a gente estuda e a gente peça ajuda. Sempre vai ter alguém para ajudar vocês. Posso falar aqui rapidinho, acho que já deve estar acabando o tempo, porque já são 8h10, né? Tu pode ficar falando até as 8h30, aí tu pode ficar nessa, né? Mas tem algumas perguntas aqui. Tu quer responder elas antes ou tu quer falar logo e responder depois? Deixa eu falar logo, porque eu posso me empolgar aqui na resposta e demorar. Eu vou falar agora rapidinho. Acho que só são 5 tópicos que eu tenho para falar. E aí eu paro de falar só para responder todo mundo. Acho que é melhor. Bora lá. Tópico 1. Se você quer atuar em empresas, são dicas aqui de ouro para vocês que querem se inserir no mercado, tá, gente? Se vocês querem atuar em empresas, listem todas as empresas que vocês acham legal de trabalhar. Estudem sobre elas, é muito importante, tanto quanto você procurar um emprego, quanto quando você for apresentar uma proposta de elaboração de serviço para uma empresa, você conhecer aquela empresa, para você poder entender justamente o que é que aquele cliente está precisando, tá? E aí, depois disso, por exemplo, se for no LinkedIn essa busca que vocês fizeram, estudem os profissionais da área ambiental dessas empresas. Vão dar uma olhadinha lá no perfil deles. Quais são as habilidades que eles têm, né? Quais são os cursos que eles fizeram? De repente, até troca uma ideia com eles lá no direct e eu acho que ninguém vai se recusar a dizer, olha, eu vi teu cargo aqui de analista ambiental na indústria tal, eu achei tão bacana, vi que você fez o curso disso, como foi que você começou a trabalhar nessa indústria? Eu queria entender, porque eu estou buscando oportunidades na área ambiental e tal. Provavelmente essa pessoa vai responder tua mensagem, tá? E aí eu coloquei aqui, busque desenvolvimento pessoal e profissional para ser melhor do que esses perfis que você viu. Descubra como essas empresas realizam as contratações e prepare um currículo muito legal, focando na área e no cargo que você quer atuar. Tá? Muitas vezes vocês podem ter um currículo Lattes enorme, com um monte de pesquisa, terem participado de vários congressos, mas para aquele cargo que vocês estão buscando, isso não é interessante. Então, entendam qual é aquele cargo, e aí vocês vão colocar no currículo de vocês o que foi importante para aquele cargo, tá certo? Outra dica aqui. Se vocês querem atuar em ONGs, dá para ganhar dinheiro trabalhando em ONG também, gente. Apesar de ser uma organização sem fins lucrativos, tá? Mas nas ONGs tem os projetos das ONGs. Vocês podem ajudar, por exemplo, elaborando esses projetos. Vocês podem começar como um voluntário de uma ONG, ficar atento aos editais de incentivo de projetos voltados a essas ONGs, né? Por exemplo, Fundação Boticário de Proteção da Natureza. Todo ano eles abrem editais de projetos e normalmente tem que ser ONG para participar. Vocês podem montar o projeto e se a ONG for contemplada, vocês vão receber por executar aquele serviço. Tá? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui sobre isso. Vocês podem também ficar atento ao perfil dessas ONGs nas redes sociais, pois as ONGs maiores estão sempre contratando novos profissionais. Dica 3. Se você quer ser analista ambiental em um órgão público,
defina quais os órgãos que você gostaria de trabalhar. Procure os editais, provas anteriores, comece a estudar, por exemplo, IBAMA, CPRH, a Prefeitura do Recife também teve concurso para a Secretaria do Meio Ambiente alguns anos atrás, Ministério Público, Petrobras. Foquem só nisso. Se vocês ficarem estudando para tudo que é concurso, vocês vão ter que estudar direito penal, direito administrativo, direito civil, os direitos todinho da vida. E aí vocês não vão estar focados, né, no que pede no conteúdo programático de um concurso para a área ambiental. Descubra há quanto tempo não há concursos para aquele órgão e qual a data prevista para o próximo. E entre um cursinho, se tiver cursinho, por exemplo, eu sei que eu sou meio desligada das notícias, se vai ter ou se já teve concurso do IBAMA, mas digamos que ainda vai ter, que ainda está aberto, se vocês querem ser analista ambiental do IBAMA, procure um cursinho que esteja ensinando lá para o concurso do IBAMA e façam o cursinho, que faz toda a diferença, gente. É muito melhor do que vocês estudarem sozinhos em casa, tá? No caso de um concurso. Deixa eu ver mais os outros itens. Eu acho que tem só mais dois. Vamos lá. Se você quer atuar como autônomo, existem inúmeras atividades que você pode desenvolver como autônomo. Muitas delas você pode começar antes mesmo de se formar. Por exemplo, ser auxiliar de campo, escrever texto para blog, né? Tem empresas, por exemplo, na minha empresa, eu preciso de alguém para escrever os textos para o blog e eu não tenho tempo. Deve ter, a empresa vai fazer 6 anos e eu acho que eu tenho lá 3 textos que eu queria escrever todo dia e eu não consigo. Pelo menos eu poderia me organizar para escrever uma vez por mês e também até agora não conseguiu. Então, de repente, imagine se eu abro uma vaga para alguém estar escrevendo os textos para o blog ou para estar escrevendo textos para o perfil da empresa no LinkedIn, no Instagram. Por quê? Porque isso ajuda a atrair mais clientes, tá? E vocês podem trabalhar já fazendo isso antes mesmo de vocês estarem formados. Vocês podem vender produtos lixo zero, copinho, canudo, ecobag, fazer um serviço de compostagem doméstica, tá? A maior moda, aqueles baldinhos de compostagem. Eu tenho um amigo do Recife Minhocas, ele tá super bem, ele deixa um baldinho na casa da pessoa, a pessoa paga R$ 50 a ele para ele tratar o resíduo orgânico e a pessoa paga feliz, porque afinal existe público para tudo, né? Existem consumidores conscientes que querem destinar adequadamente o seu orgânico e ele está ali oferecendo essa solução e ele ganha por isso e ele não precisa estar formado para fazer isso, né? No caso de Fábio, que é o dono da Recife Minhocas, ele é formado, mas ele nem é da área ambiental, se eu não me engano, ele é economista ou ele é administrador, é outra coisa assim que não é da área ambiental. Se você quer ter sua própria empresa, você pode ser um MEI, se desejar oferecer serviços na área de treinamento. As outras atividades, gente, que precisam de responsável técnico, não dá para fazer como um MEI, tá? Porque vocês têm que estar vinculado a um conselho de classe para emitir um ART. E o conselho de classe só permite isso para profissionais que estejam ou trabalhando em empresa ou que tenham a sua própria empresa. Por exemplo, para elaborar um PGRS, não pode ser como o MEI, porque o MEI ele não permite atividade técnica. Mas, por exemplo, para prestar um serviço de gestão de resíduos numa empresa, você pode fazer como um MEI, porque vai entrar como um treinamento, tá certo? Antes de abrir uma empresa, procure a orientação do Sebrae, realize os cursos que o Sebrae oferece, defina o teu cliente ideal, qual o problema que ele passa, quais as soluções você tem para oferecer a esse cliente. Ofereça serviços para uma necessidade de mercado, como, por exemplo, licenciamento ambiental, elaboração de estudos ambientais, supervisão ambiental de obras, gestão e gerenciamento de resíduos, treinamentos, entre outros. Agora que você sabe as oportunidades que existem, qual decisão você irá tomar? Está nas tuas mãos o poder de se tornar o profissional que você deseja ser. É isso, gente. Então, agora aqui eu vou responder as dúvidas de vocês. Vamos lá, né? Tem uma indicação do José Antônio Dantas, né, que ele fala: ficar atento às mudanças para o licenciamento ambiental. A IBAMA está oferecendo diversos cursos de qualificação, principalmente a utilização da plataforma Assinaflor. Aí mais uma informação que ele soltou no chat, né? Nós temos aqui uma pergunta do Arley.
Posso prestar consultoria como autônomo ou tenho que ter uma empresa de consultoria? Não, eu até respondi isso quando eu li, né, aquelas dicas que eu acabei de compartilhar com vocês. Dá para a gente ser consultor ambiental autônomo e tendo a própria empresa, tá? Quando eu comecei como autônomo. O que muda é mais essa questão de contabilidade, tá? É mais essa questão financeira. Quando você trabalha como autônomo, você tem que se registrar na prefeitura, você tem que ter o SIM, que é o cadastro de inscrição mercantil. Você vai pagar uma taxa semestral para você poder emitir nota fiscal, porque a maioria das empresas elas vão pedir nota, tá? E aí, se você não estiver pagando o SIM, você vai poder realizar o serviço da mesma forma, mas aí eles vão te cobrar como me fugiu agora o nome, RPA, que eu acho que é Registro de Profissional Autônomo, é um nomezinho assim, que o imposto é muito maior. Então, é assim, para você pagar o SIM, é uns 300 e pouco e vale por 6 meses. Você pode emitir a nota em qualquer valor, quantas notas forem. Se você for ser descontado pelo RPA, é 20% e meio, 25%, é uma coisa assim. Então, calcule, vai depender muito do valor do serviço, né? Se você vai pagar, vai fazer um serviço que seja R$ 5.000, você vai, sou péssima de conta, tá? Não vou nem fazer a conta aqui que não vai dar certo. Mas imagine que vai descontar 20% de 5.000. É muito mais barato você pagar os 300 e pouco do SIM, tá? E você só precisa pagar o SIM quando você for precisar emitir a nota. Eu passei muito tempo, os boletos chegam na sua casa, né? Eu achava que eu tinha que pagar, porque senão ia para aqueles negócios de dívida ativa da União, mas depois eu me informei com a própria prefeitura, eles disseram, não, você só precisa pagar se você quiser emitir nota. Se você não pagar, você não emite nota. E quando passa muito tempo, né, eles enviam sim em janeiro e em agosto. Se, por exemplo, eu não paguei em agosto, eu vim pagar agora em outubro, eu não vou pagar juro, eu vou pagar proporcional. Porque justamente como ele é por 6 meses, aí ele só vai valer outubro, novembro e dezembro. Ele só vai valer 3 meses. E aí eu vou pagar esse sim proporcional, esses 3 meses, porque quando for em janeiro já vai ser gerado outro boleto. Então, é interessante também vocês entenderem essa questão contábil, tá? Quem quiser abrir um MEI, vocês podem abrir um MEI, só que aí não pode prestar consultoria técnica, como o MEI. Como o MEI, vocês não vão poder fazer EA-RIMA, RCA, RPA, PRAD, PGRS. Vocês podem colocar lá no texto como outra coisa, se quiser negociar com o cliente, tá? Mas aí vocês têm que ter cuidado para lá na frente vocês não terem problemas futuros, principalmente porque quando a gente elabora um estudo ambiental técnico, ele vai ser elaborado pelo órgão ambiental. E o órgão ambiental, ele vai pedir RT, ele vai pedir uma série de documentações que vocês vão precisar estar registrado junto a um conselho. Né? Para quem não sabe, o Conselho Regional de Biologia, quando a gente se forma como biólogo, tanto como licenciatura, como bacharelado, eu não sei os outros cursos que estão aqui, mas a maioria dos cursos na área ambiental tem um conselho de classe, e aí a gente se vincula ao conselho, a gente paga uma anuidade. Normalmente a primeira anuidade é gratuita, quando vocês acabam de se formar, vocês não precisam pagar. E aí vocês vão poder emitir a RT, que para esses estudos que são requisitados pelos órgãos ambientais, vocês têm que emitir uma anotação de responsabilidade técnica, que é que vocês estão assinando, né, se responsabilizando tecnicamente por aquelas informações. E aí, como MEI, não dá para prestar esse serviço, mas vocês podem prestar como autônomo, normal, profissional independente, ou tendo a própria empresa, vocês podem pedir ajuda a um colega que tem empresa. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é especialista em botânica, já fez doutorado, não sei nem se está no pós-doc, e ela presta consultoria de botânica. Ela faz ERIMA e todo tipo de estudo ambiental, a parte de botânica é a que ela faz. E ela não tem empresa, até hoje ela trabalha como autônoma, também não tem MEI. E aí, quando ela precisa de um serviço maior, que precisa de uma equipe, ela pede a um amigo que tem um CNPJ de consultoria e monta aquele escopo pela empresa dele. Vocês podem fazer isso também. Mais alguma coisa? Alisson, tu tava com o microfone mutado. Eu falando e o microfone desligado. Tem uma pergunta aqui, mas eu acho que tu acabasse de responder, né?
que é: existe algum cadastro que tenho que fazer para trabalhar como consultor? Aí tu fala um pouco sobre. Tem também outra coisa que o José Antônio Dantas falou, que não seria uma pergunta, mas seria uma informação. Outra coisa importante é ter o registro junto ao conselho para não exercer a prática ilegal da profissão, caso atue como consultor. Se tu quiser falar um pouco sobre. É porque existe uma resolução específica, que eu agora não vou saber qual é o número, do CRBio, que diz justamente isso, né? Que o biólogo que ele está trabalhando na sua área de formação, e em todas as profissões deve ter uma resolução assim também, ele precisa estar registrado a um conselho. Por exemplo, o engenheiro sem CREA, ele não é engenheiro. Um advogado sem OAB, ele não é advogado, ele é bacharel em direito. Então, você que é da área ambiental, você tem que ter um CREA, o CRQ, CRBio, algum conselho da sua profissão que você esteja vinculado, né? Porque aquilo ali lhe dá um respaldo de que realmente você é um profissional habilitado. E aí você precisa do número, quando você faz um estudo ambiental, você coloca o número do seu registro. Eu coloco lá o número do meu CRBio, eu assino e coloco esse número, porque se eles forem procurar lá no conselho, eles vão me encontrar. Né? Outra coisa também, a gente tem que ter um cadastro no IBAMA. O pessoal perguntou de cadastro. Para elaborar um estudo ambiental, a gente tem que se cadastrar lá no IBAMA. Tem uma parte lá do Cadastro Técnico Federal. É gratuito, tá? Mas para se cadastrar, vocês já têm que estar formados, porque eles vão pedir a carteirinha do conselho. Vocês vão ter que anexar vários documentos de vocês, inclusive a carteirinha, o número do registro. E aí, no estudo ambiental, além da RT, vai esse certificado de regularidade do IBAMA, para mostrar que realmente é um profissional habilitado que está elaborando ali aquele estudo. Isso. Tem uma pergunta agora da professora Ana Carolina Silva. Quais foram suas experiências durante a graduação? Fez estágios acadêmicos? O que os estágios agregaram na sua formação para o seu trabalho atual? Boa pergunta, professora. Acabei não compartilhando isso, né? Então, quando eu estava na graduação, eu procurava muito estágio fora. Tinha muito aqueles sites de programa de trainee, de vaga de estágio nessas empresas, a maioria multinacional. E eu preenchia todas, mas nunca fui chamada para nenhuma entrevista. Eu não sei se eu não sabia preencher, o que é que acontecia. Procurava nos quadros de aviso dos corredores da universidade, né? Vaga de estágio. Só tinha estágio no laboratório tal, estágio no laboratório tal. Eu ficava, meu Deus, não tem um estágio fora daqui, isso não é possível. E aí, eu tive experiência dentro da própria universidade. No começo, eu fiz um estágio aí na Rural, no departamento de pesca, com a professora Rosângela Lessa. Eu fiz tinha ainda, não sei se ainda existe uma pesquisa que era no modelo gerencial da pesca, MGP. E aí depois eu acabei saindo, eu estava muito puxado para mim. O curso de Ciências Ambientais tem umas disciplinas que é 180 horas, uma disciplina. E aí é uma loucura para você fazer essa disciplina de 180 horas com as outras disciplinas, e aí eu não estava conseguindo conciliar os dois. E acabei saindo do estágio. E aí, acho que eu acho que esse foi o meu primeiro estágio, acho que eu devia estar no terceiro período, mais ou menos isso. E aí, eu saí do estágio, deve ter ficado uns 6 meses lá, eu nem cheguei a fazer o projeto de iniciação científica lá. E aí, continuei estudando, voltei para a faculdade, e aí eu sempre queria essa área do Marinha, tanto é que eu fui procurar um estágio lá no departamento de pesca. Aí eu tinha muita vontade de fazer um estágio em oceanografia. E aí eu tive uma palestra, na época eu já estava vendo conteúdo de avaliação de impacto ambiental e eu achava bem legal. E eu tive uma palestra da professora Zigrid, não sei se vocês conhecem, Zigrid Neumann, ela já é aposentada, é uma pessoa maravilhosa. E aí ela deu uma palestra sobre avaliação de impacto ambiental utilizando o zooplâncton como bioindicador lá em Suape. Na época estava, né, muitas pesquisas em Suape. E aí eu achei o máximo, eu fiquei vibrando com aquela palestra. Nossa, eu quero trabalhar com bioindicadores, eu quero trabalhar com impacto ambiental, vou fazer o estágio lá com a professora Zigrid. Aí fui para lá, procurei a professora.
Fiz o estágio de iniciação científica, o projeto de iniciação científica. Acabei ficando sem bolsa. Acabei fazendo o estágio com a professora Lúcia Guzmão, não sei se vocês conhecem. Era na mesma sala, ficava a professora Zigrid e a professora Lúcia. E aí, depois de um certo tempo do estágio, foi que eu descobri que para avaliar, para chegar no nível de bioindicador, tinha que ser nível de espécie. E eu estava trabalhando com microzooplâncton, que são minúsculos, e tinha que dissecar o microzooplâncton com a lâminazinha bem fininha, e eu não sou legal para fazer coisas minuciosas, atividades manuais, eu sou muito agoniada, minha gente. E eu ficava lá naquele microscópio, dissecando a copépoda, tinha que dissecar a quinta pata da copépoda para poder descobrir qual era a espécie dela, para poder ver o impacto. E eu dizia, pronto, professor, olha aqui, já dissequei a quinta pata. E ela dizia, essa não é a quinta pata. Como é que a senhora sabe um bichinho tão pequeno? Qual é a patinha desse bicho? E ficava lá, eu gostava da parte de campo, de fazer as coletas, tudo aquilo, mas a parte do microscópio, minha gente, eu travei naquilo ali. Aí terminou que eu fiz minha monografia lá, já estava no final do curso, e aí eu não fiz a nível específico. Infelizmente, eu não consegui identificar os impactos, que era o que eu queria, porque eu não consegui chegar a nível de espécie, e eu dizia assim, devia ter uma pessoa aqui identificando, né, quais são os organismos, e a gente escrevia. Isso aqui, essa pessoa era para ser eu, porque eu que era estagiária, né? E aí o professor que vê quais são as espécies que o estagiário identificou e elabora o projeto, né? Mas eu ali como estagiária dizia, a professora dizia, mas menina, tu te orienta, tu quer que tenha uma pessoa identificando as espécies para tu escrever, era o que eu queria, porque essa parte de identificar a espécie para mim foi muito difícil e eu fiquei bem frustrada de não ter conseguido. Paralelo a isso, surgiu um cartaz que eu nunca tinha visto na minha vida, de uma oportunidade fora da faculdade, que foi para trabalhar no Centro de Educação Ambiental do Parque Dois Irmãos. Eu disse, nossa, eu nunca quis trabalhar no zoológico, mas é fora da faculdade e é na parte de educação ambiental, então não vai ser para cuidar dos bichos do zoológico, porque eu realmente nunca gostei, né, nessa parte assim. Eu acho legal, fauna e flora e tal, eu fiz o curso de biologia, mas nunca quis me especializar em nenhuma das duas áreas. Aí fui para lá, me soltei na entrevista, tinha dinâmica de grupo, um bocado de coisa assim. Eu digo, eu tenho que dar o máximo de mim aqui para poder conseguir me agarrar com esse estágio. E aí passei lá, fui aprovada. A gente dizia assim, a gente é escraviário, porque era 300 horas, era um estágio de 3 meses, 300 horas em 3 meses. Não tinha bolsa, meus estágios foram todos sem bolsa. Não tinha bolsa, tinha um almoço ruim que só, era uma galinha meia crua, que a mulher nem terminava de cozinhar a galinha direito. E a gente comia, era um feijão cheio de caldo, que a gente botava bem muita farinha. Mas aí foi muito legal para mim, me ajudou muito a tirar minha timidez, porque chegavam as escolas, eu tinha que receber aquele grupo, e eu olhava para um lado, olhava para o outro, tipo assim, quem é que vai falar por mim? Quem é que vai me ajudar? Não tinha ninguém, só tinha eu tinha que receber aqueles alunos todinho e falar, fazer o acompanhamento, fazer as trilhas. Eles fizeram lá um negócio bem legal também, chamado Zoo Assombrado, que foi no Halloween, todo mundo se fantasiou e ficava lá no meio da floresta, e as pessoas podiam ir visitar o zoológico à noite. Então, tinha umas atividades lá que eles sempre promoviam, né? Agora está parado na pandemia, mas parece que já está voltando, que eram atividades... Abriu hoje, né? Que Isso. legal. Aí eu amei, assim, só também de conviver ali, porque não é só um zoológico, né? Ali é uma unidade de conservação. Então, todo dia eu andar na mata, eu sentia aquele cheiro da mata, o cheiro da terra, eu me sentia muito bem de estar lá por conta disso. Mas aí o estágio era só esse prazozinho, não tinha possibilidade de ser contratada. E depois eu tinha que terminar minha monografia. Eu digo, é melhor terminar aqui o projeto de pesquisa que eu já tinha. E aí terminei, apresentei, mas aí eu decidi não seguir essa área que a maioria das pessoas que faziam o estágio zooplâncton fazia, a especialização, o mestrado, o doutorado, mas eu vi vários colegas que seguiram esse caminho e que depois não conseguiram entrar no mercado. Eu disse, poxa, o pessoal aqui é super legal, mas é melhor eu fazer outra coisa, porque eu não quero, eu preciso trabalhar, e eu não quero, assim, mesmo que eu consiga uma bolsa, mas lá na frente, o que é que vai ser de mim?
Mas aí a minha experiência acadêmica foi essa. Eu apresentei ainda em congresso, teve um congresso internacional de plâncton, eu fui com o pessoal, apresentei. Eu sempre gostei muito de escrever, então acho que eu me identifico com essa parte de pesquisa, a parte da escrita, dos resultados da pesquisa. Teve um congresso, eu acho que algum congresso que é do PIBIC, eu esqueci o nomezinho, não sei se é CONIC, algum congresso que é da iniciação científica para apresentar a pesquisa. Na minha monografia estava lá morrendo de medo, mas acabei que apresentei super bem. A professora disse, Helva, ninguém sabe mais do seu projeto do que você. Não foi você que fez o projeto? Então apresente da melhor forma que você puder. Aí apresentei a monografia, escrevi bem direitinho. Aí depois fiquei gostando de escrever monografia, que depois fui fazer pós, depois fui fazer o mestrado lá na frente, eu nem visava dar aula, hoje eu dou aula, mas na época eu pensei assim, eu já fiz pós, quero continuar estudando, então vou fazer um mestrado, e busquei fazer no ITEP, porque era o único mestrado profissional que tinha no momento, e era à noite, porque eu não queria sair do emprego que eu tinha. Então, foi uma loucura total. Eu trabalhava o dia todo, fazia mestrado de noite, para escrever uma dissertação, mesmo sendo profissional e sendo mestrado que foi pago, eu tive que escrever uma dissertação do mesmo jeito. Então, assim, graças a Deus eu fiz. Eu acho que hoje, com a minha rotina, na época eu não era mãe, hoje eu já sou mãe, acho que eu não conseguiria fazer tudo isso ao mesmo tempo. Mas foi muito legal e eu estou sempre buscando novos cursos. Não dá para a gente parar de estudar. A gente tem que estar sempre estudando, se qualificando. E eu estou buscando agora, como eu falei para vocês, cursos de outras áreas. Estou participando de outros eventos. Por exemplo, se for alguma coisa que eu sei que vai me ajudar a eu vender o meu serviço, eu vou. Né? Eu estava buscando vender serviço para os donos de hotéis. E aí teve um congresso que não tinha nada a ver, não era da área ambiental, era um evento de turismo nos hotéis. Eu digo, pois é para lá que eu vou. Porque não vai ter ninguém da área ambiental, meus clientes estão tudinho lá. Eu fui para lá, ouvi as palestras todas, foi até legal para poder entender, né, o que é que se passa na cabeça de um empresário que oferece serviços de turismo. E aí, desse congresso, eu fechei 2 clientes, porque eu já conhecia o cliente lá no congresso. E aí, quando a gente é empreendedor, a gente tem que se lançar para o mundo, né? A vergonha vai embora. E a gente tem que entender que se o serviço da gente é bom, a gente vai ajudar. Tanto quando eu dou um curso, né, que se eu disser a vocês, eu vou fazer um curso, eu vou fazer o meu melhor. E eu tenho certeza que o pessoal que assistir vai gostar. E aí eu não posso ter vergonha de vender. Gente, o curso é tanto, vai ser não sei o que lá, porque eu sei que o curso é bom. Então eu tenho que vender. Se eu ficar calada, ninguém vai ter a oportunidade de fazer o curso. Do mesmo jeito, para oferecer um serviço. E assim, espero que vocês também se desenrolem, gente, porque é difícil, mas não é impossível. O mais importante é vocês darem o primeiro passo. E aí vocês procuram habilidade. Poxa, eu sou muito tímido, eu ainda não sei falar bem. Então procura lá no YouTube dicas para como falar em público, dicas para conversar com o cliente, dicas para apresentar a sua monografia. Com certeza vai ter algum vídeo de alguém ensinando alguma dica e você vai pegando uma dica aqui, uma dica ali e você vai se desenvolvendo, né? Procurem ver, além da parte técnica, o que é que vocês mais precisam para entrar no mercado, mas não desistam da área ambiental. Esse é meu apelo, que a área ambiental precisa cada vez mais de profissionais qualificados. Vocês têm que se empoderar disso e dizer, a área ambiental está precisando de mim, o que é que eu preciso fazer para que eles me enxerguem e eu consiga a minha oportunidade. O tempo já está bem acima, né? 8h37. Mas tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, que eu acho que a gente poderia encerrar com ela. Pode ser? Tá, Alguém... pode sim. Que é de João Francolino. Ele pergunta, qual seria o melhor passo a passo, dentre muitas dicas citadas, que um recém-formado pode seguir para ingressar no mercado? Minha gente, é porque eu dei aquela lista todinha para vocês, né? Eu acho que é primeiro você, Joel, acho que a gente até já conversou lá no LinkedIn. Você tem que decidir qual é a área que você quer atuar, né? Dentro da área ambiental, o que é que você gosta mais? Dentro daquela área que você gosta, o mercado está precisando daquela área?
né? E às vezes precisa, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é especialista em morcego, adora morcego, acha os morcegos lindos. E eu fico, meu Deus do céu, como é que essa criatura vai ganhar dinheiro trabalhando com morcego? Ele agora está prestando serviço, lá está tendo um bocado de empresa de implantando energia solar, eólica, não sei o que lá. Ele está fazendo projeto para essas eólicas todinhas, porque não tem que ter resgate de fauna. E aí ele trabalha com isso. Então, assim, sempre vai ter uma demanda, mas vocês têm que entender quem é que está buscando aquela demanda. Por exemplo, tem um pessoal, não sei se vocês já seguem lá no Instagram, Biotrópica. Eles ensinam quem quer trabalhar com fauna, que trabalhe com fauna de forma remunerada. Eu conheci eles pessoalmente, os sócios, um é biólogo e o outro é veterinário. E eu disse, meu Deus do céu, eu nunca pensei que a pessoa pudesse ganhar dinheiro, assim, ser bem-sucedido trabalhando com fauna, porque a impressão que eu tinha é que trabalhar ou com flora ou com fauna não tinha oportunidade, mas tem. Os empreendimentos precisam de pessoas que trabalhem com esse serviço, mas vocês têm que entender quem é esse teu cliente e como é que você vai chegar nele. Né? Você tem que entender quem é que vai precisar de um levantamento de fauna. Qual é a empresa que precisa de um resgate de fauna? E você ir lá se apresentar para essa empresa. E muitas vezes você não precisa já se apresentar dizendo que quer uma oportunidade, estou mandando meu currículo. Vai conversando com aquela empresa, ou se for no LinkedIn, você vê que tem uma pessoa aqui de empresa de energia solar. Faz amizade com ela, começa a interagir lá nas postagens dela, manda o direct, pergunta como são as atividades que desenvolve. Lá na frente é que tu manda alguma coisa. Porque muitas vezes assusta vocês simplesmente chegarem numa empresa, pô, tá aqui meu currículo, pô, manda o e-mail. Porque a gente está cada vez mais criando essa cultura de criar um relacionamento. Tanto que vocês querem um emprego, como se vocês querem um cliente. E aí é muito mais fácil vocês lá na frente serem contratados, ou aquela pessoa que estava conversando contigo dizer, eita, surgiu essa oportunidade aqui, eu vou chamar Joel, porque eu já sei que ele é especialista nessa área, já sei que ele gosta disso, disso e disso, e eu acho que esse perfil é para ele. É mais fácil tu conseguir assim, Joel, do que simplesmente tu sair mandando currículo para tudo que é empresa, porque eu sei que bate um desespero, que eu já fui assim. Mas quando eu fui assim, não dava certo, né? Como eu disse a vocês, quando eu queria um estágio, eu saía mandando estágio para todo lugar, minha gente, mas nenhuma empresa me chamava. Eu dizia, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Aí a gente fica com esse sentimento de que não tem oportunidade, mas tem. Então, assim, decida. O que é que você quer? Se você está perguntando isso, provavelmente não é carreira acadêmica. Então, se não é carreira acadêmica, você quer ser funcionário público de uma empresa, de um órgão ambiental. Não quero órgão ambiental. Você quer trabalhar numa multinacional? Quero trabalhar numa multinacional. Para trabalhar numa multinacional, sendo analista ambiental de uma multinacional, o que é que você precisa? Aí segue aquele passo que eu dei lá. Vai dar uma olhadinha no perfil da empresa, vai dar uma olhadinha nos funcionários da empresa. Na pessoa que tem, procura lá no LinkedIn, é bem legal. Eu não sei se é só colocando hashtag ou se você pesquisar analista ambiental, ele vai dar uma lista enorme de todos os analistas ambientais que tem no LinkedIn. Aí você vai olhando lá o perfil da pessoa, o currículo dela. Ah, ele fez tal curso, está dizendo aqui que ele tem habilidade nisso, nisso e nisso. E você vai fechando essa lacuna e dizer, então eu também é importante para mim, eu vou fazer esse curso aqui, vou aprender um idioma, vou fazer tal coisa. E ao mesmo tempo vai conhecendo as pessoas, vai criando um relacionamento. Não, eu quero trabalhar como autônomo, certo? Qual é o serviço que vou oferecer? Eu gostei dessa parte de resíduos, mas eu não sei ainda trabalhar com isso. Então, procure um curso para você aprender a oferecer esse serviço na área de resíduos. Não, eu quero fazer um ERIMA. Procure um curso que vai ter um curso de avaliação de impacto ambiental que você vai entender como é a elaboração de um ERIMA e você só vai aprender fazendo. Você pode fazer 1000 cursos que você não vai aprender um ERIMA durante um curso. Você vai poder entender como é o ERIMA, o que é que o termo de referência pede, o que é que a legislação está pedindo, o que é que você vai ter que cumprir, mas quando você for fazendo o ERIMA é que você vai aprendendo. E vai conhecendo pessoas, vai fazendo networking, gente. É muito importante. Então, interajam com os perfis do LinkedIn. O LinkedIn eu nem sabia, mas eu descobri há pouco tempo. Quando uma pessoa comenta no seu perfil, quando você comenta no perfil de uma pessoa, mostra para todo mundo. Eu fiz lá uma publicação.
Aí, Joel foi lá e comentou da minha publicação. E lá no perfil de Joel vai aparecer que ele comentou minha publicação. Minha publicação vai mostrar para os seguidores de Joel, mas ao mesmo tempo o comentário de Joel, o pessoal da minha rede vai ler. Então, isso ajuda muito. Um dia eu fiz uma publicação, alguma coisa que era falando da área acadêmica, e tinha uma menina que está no doutorado, e aí acho que ela disse, poxa, eu tenho que comentar aqui para mostrar que, apesar de eu estar na área acadêmica, eu também estou preparada para o mercado. E aí ela respondia de cá, eu respondia de lá, ela respondia de cá. Mas eu entendi claramente que ela quis dizer, eu estou no doutorado, mas o meu doutorado é voltado para o mercado e eu sei o que, é que as empresas precisam e eu vou conseguir o doutorado dela era em biotecnologia. Tá certo, agora eu entendi, porque eu quis dizer que ficar se enchendo de cursos, ficar fazendo, feito eu falei, você faz pós-doutorado e depois não sabe como se posicionar no mercado. Mas no caso dela, de repente, como é uma coisa assim mais específica de biotecnologia, de repente ela consiga trabalhar aí numa multinacional na área de biotecnologia, mas ela está trilhando esse caminho, ela está organizando as ideias dela. Então, se vocês forem seguir carreira acadêmica, organizem as ideias de vocês, gente. Mesmo que seja para continuar na carreira acadêmica, para ser um professor, para ser um pesquisador da universidade. Não, eu quero ser um professor. O que é que eu preciso para ser um professor de universidade? Meu sonho é ensinar a disciplina tal. O que é que eu preciso para ser um professor dessa disciplina? E vocês vão começar a procurar os concursos todinhos que tem, o que foi que pediu, quais foram os requisitos, o que é que tinha que ter no currículo de publicação, de não sei o que lá, e vocês conversam com outros professores que já estão lá na universidade, para eles vão dar um bocado de dica para vocês. Então, tem oportunidade para todo mundo. O importante é vocês decidirem, eu acho que é o mais difícil, é decidir o que quer, porque parece que quando tem coisa demais assim, a pessoa fica meio perdido. Mas, assim, tem oportunidade para todo mundo e tem mais oportunidade do que a quantidade de profissionais qualificados. Não se espantem. Minha turma se formaram 100 pessoas, na outra turma não sei o que lá, e tem um monte de biólogo. Certo, mas desse monte de biólogo, quais são os que realmente estão se preparando para o mercado ou que estão indo buscar emprego no shopping, que era o que eu queria fazer, porque eu queria trabalhar, mas lá na frente eu ia me frustrar, ia ficar desempregada e nem na área ambiental, nem na área do comércio eu ia estar, porque eu ia acabar saindo. De vez em quando tem alguém que vem me procurar e diz, eu não estou trabalhando na área ambiental, meu trabalho é só para pagar boleto, mas eu não gosto, eu quero fazer o que você faz. Eu digo, ainda dá tempo. Se organize, faça um planejamento de, transição de carreira aí que você consegue. Agora não deixe para depois. Quanto mais deixar para depois, vai ser mais difícil voltar. Acho que deu para responder, né? Sim. Durante a palestra, tu foi falando também muitas outras dicas, né? Como o tempo está bem avançado, eu acho que a gente vai parar por aqui. Gente, quem ainda não me segue lá no Instagram, me sigam lá, tá? Deixa eu colocar aqui no chat, que eu respondo todo mundo que fala comigo no direct, tá? Alguém perguntou o e-mail, contato. Tá. Deixa eu botar aqui, eu vou botar em formato de link, porque aí vocês conseguem... Mas enquanto... Pronto, me sigam lá, falem comigo no direct, que eu sempre respondo todo mundo. Esse meu Instagram é para isso, é um Instagram focado para ajudar profissionais da área ambiental. Já convido aqui vocês de primeira mão que em novembro, na primeira semana de novembro, eu vou fazer um curso gratuito de gerenciamento de resíduos. Todos vocês aqui estão convidados, vocês precisam se inscrever. Tem certificado, tá? Eu sei que todo mundo adora um certificado. Então, vai ter certificado, eu não me lembro se é 14 horas, se é 20 horas, mas vai ter um certificado aí legal para vocês. E aí depois, quem já estiver se formando, quiser aprender como elaborar um PGRS, depois eu abro a turma do curso que eu chamo de PGRS Descomplicado, que eu ensino todo o passo a passo de como elaborar um PGRS na prática.
Mas o curso de gerenciamento de resíduos, eu vou falar sobre classificação de resíduos, como é que a gente faz para fazer a classificação, como é que a gente faz para fazer o acondicionamento, armazenamento, segregação, destinação final, disposição ambientalmente adequada. Então, eu vejo todos esses passos a passos que a legislação pede, como é que a gente faz isso dentro de uma empresa, de forma bem prática, bem dinâmica. E eu quero vocês lá, porque eu quero o máximo possível de pessoas, porque na época que eu queria aprender sobre isso, não tinha ninguém para me ensinar. Então, hoje, eu sinto como se fosse uma missão eu poder compartilhar um pouco dessa jornada com outras pessoas. Deixa eu colocar aqui para vocês o link. São 2 links. Eu mandei 3 links já, né? O Ambiental Now. Quem não estiver mais achando no chat, vocês me peçam lá no direct que eu mando. Vocês vão amar esse evento. É muito, muito legal. O outro é o meu Instagram e esse que eu estou colocando aqui é do curso de gerenciamento de resíduos que eu chamo de curso GRS Free, porque é um curso gratuito de gerenciamento e que a maioria desses cursos eu até recebi uma propaganda um dia desse que é pago, tá, gente? É um curso bem semelhante ao que eu vou fazer. Eu vi ele pelo IEL, R$280. E eu vou fazer ele gratuito. Então, aproveitem. Eu quero vocês lá e vocês falem comigo aí no direct para dizer. Eu estava lá na sua palestra no PET Ecologia. Quando tiverem lá que essas aulas são ao vivo, tá? Que eu gosto justamente dessa interação, de responder todo mundo. As aulas são no YouTube. E aí vocês digam lá quem é que está lá, de onde veio, porque eu não consigo saber, né? No YouTube só aparece o número de pessoas, mas você não sabe quem está ali. Então eu sempre peço para dizer quem é que está aqui, você veio de onde? E eu fico ali batendo papo e dando aula ao mesmo tempo. Gente, o PDF eu vou compartilhar com a professora Ana Carolina para ela. Eu acho que deve ter um mural da disciplina, né? Quer dizer, aqui não é uma disciplina, é o PET. Vocês vejam aí como é que vocês compartilham. Se você compartilhar com o pessoal que organizou por e-mail e tal, Tá. aí eles mandam por e-mail para todo mundo que se inscreveu aqui. Pronto. Nesse tá bom. Eu vou compartilhar o PDF porque aí tem um resuminho que não conseguiu anotar aí esses 5 passos, eu acho que ajuda. Muito bom. Eu queria agradecer, parabenizar, parabéns pela sua carreira, parabéns por fazer acontecer, né? Você foi atrás e procurou sempre melhorar e estudar e correr por fora. Eu falo muito que eu acho que 90% do que eu aprendi para ensinar foi fora da universidade, né? A gente tem que estudar sempre e correr atrás sempre, ser autodidata, né? Fazer a nossa própria formação. E eu acho que é um exemplo excelente da gente perceber que há a vida para questões ambientais fora da universidade, porque muitos dos nossos alunos acabam querendo fazer o que a gente faz, né? E existe um monte de coisa para fazer fora da universidade. Muito bom. Obrigada aí pela sua participação. Obrigada também, foi uma honra para mim. Gente, se vocês quiserem e puderem abrir a câmera, eu sempre gosto de dar um print de tela nas aulas que eu dou, porque se fosse uma aula presencial, né, eu ia fazer uma selfie, assim, mostrando todo mundo que estivesse atrás de mim, todo mundo levanta a mão aí, minha gente. Mas aí aqui eu dou um print para poder registrar esse momento que é importante para mim, eu sempre gosto. Quem puder aí abrir a câmera, deixa eu ver aqui como é que eu faço para... A gente faz feito um mosaico aqui, né, para poder mostrar todo mundo, deixa eu ver. Você faz um mosaico e bota no máximo de pessoas. Eu só estou conseguindo ver 6. Deixa eu ver aqui. Lá embaixo, quando você altera o layout, aí tem uma coisinha que você puxa assim para a direita, fica no máximo. Eu vou fazer um print aqui também, qualquer coisa depois a gente te manda. Tá, peraí. Agora ficou o máximo 49. Pronto, eu fiquei bem pequenininha. Tem isso. Mas aí você vê a turma toda. Ai, que legal. Peraí, deixa eu ver se o pessoal tá abrindo mais a câmera. Que eu gosto de ver todo mundo, né? Quando eu tô no YouTube eu não vejo ninguém, mas quando é uma aula no Meet ou quando é uma aula no Zoom, eu gosto de ver as pessoas, porque às vezes a gente se sente que tá dando aula sozinha, quando a gente só vê o nome, assim, não vê as pessoas. Eu gosto de poder olhar no olho, acho sempre muito legal. E aí, mais alguém pode abrir, gente? A câmera, será?
Eu acho que quem pode abrir já abriu, né? A gente faz o print agora. Vamos lá, Bora né? lá. 3, 2, 1, X. Peraí, deixa eu salvar aqui, gente. Não vão embora, não, porque às vezes o negócio não Perfeito. salva. Ai, ai. Ó, Eita, nós do eu fechei o olho. Ecoprofissão do PET Ecologia. Oi, vai tirar outro print? Outro Vai print? fazer outro? Vamos. Peraí. Alisson nem fez a contagem. Eu nem fiz dessa vez. Contagem Só regressiva. manter o sorriso no rosto. Pronto, consegui salvar. Pronto, nós do PET Ecologia, né, gostaríamos de agradecer a presença de todos aqui. A palestra foi bem proveitosa. Agradeço também a Helva Beltrão por ter se disponibilizado e ter vindo aqui, né, falar um pouco sobre experiência, sua carreira, profissão. E é isso. Boa noite a todos. Se a professora Ana Carolina quiser dar uma palavra para encerramento, ou alguém do PET, ou até a própria Helva, fique à vontade. Eu Eu já agradeço agradeci. pelo convite. Pra mim foi Agradecer uma honra. sempre, foi muito bom, muito bom. Eu acho que pessoas assim a gente tem que chamar mais para empolgar esse pessoal que está aí na graduação, está meio desanimado depois com essa coisa de pandemia, ensino remoto, então vamos Se agitar. animem, gente, se animem. Muito bom. Então, Professora, obrigado a todos. eu posso ter acesso à gravação dessa palestra? Que eu vi que vocês estão gravando. Tem como eu receber essa gravação? Pode, claro. Eu não sei se o pessoal vai colocar no YouTube, eu não sei se você autorizando, a gente pode colocar lá, ou pode colocar fechado, então tá. Aí a gente só te manda o link, que Tá é bom. no canal lá do PET Ecologia, que tem bastante coisa, aí todas essas atividades a gente vai deixando lá. Ah, para mim é ótimo, eu agradeço. A gente carrega lá e te avisa. Tá joia. Tá bom? Tá Obrigada. bom, gente. Muito obrigada. Boa Boa noite a noite. todos. E Boa noite. bom fim de noite. Boa quarta-feira. Boa noite, gente. E aí, o Arley? Sai da palestra, Mário. Meu Deus. Vai ficar aí até o pessoal todo mundo